Muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães. Convidamos-lo então a juntar-se ao painel do debate, que conta com a participação da deputada do Partido Comunista Português, Dra. Carla Cruz. A deputada do Partido Socialista, Dra. Joana Lima. O deputado do Bloco de Esquerda, Dr. Moisés Ferreira. O deputado do Partido Social Democrata, Dr. Ricardo Batista Leite. O deputado do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social, Partido Popular, Dr. Pedro Mota Soares. A vice-presidente da Respira, Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras doenças respiratórias crónicas, e presidente da European Lung Foundation, Dra. Isabel Saraiva. Este painel será moderado pela jornalista Paula Rebelo. Boa tarde a todos. Vamos aproveitar o embalo que o bastonário da Ordem dos Médicos nos deu. Em primeiro lugar, agradecer desde logo o convite e felicitar a Universidade do Porto pelos 108 anos, na figura, obviamente, do seu reitor, e felicitar também por este pertinente evento, neste caso na figura do professor Eurico Castro Alves, que teve a amabilidade de me convidar para o efeito. É um gosto estar aqui. Eu sou uma mulher de terreno, sou especializada em jornalismo de saúde. E pegando precisamente nesse tema, eu devo-vos dizer que estamos ansiosos por chegar aos atos, porque palavras, eu digo muitas em reportagem e ouço muitas, e vejo o bom, estes todos indicadores maravilhosos, mas também tenho visto o muito mau. E tenho visto, desde logo, Dr. Miguel Guimarães, não a antevisão do basta, mas efetivamente já o basta. Por isso também a pertinência do timing deste debate, e aqui já não é relevante se a lei de bases chega no final de uma legislatura ou no início. Aqui a questão é se efetivamente até podemos ter a expectativa de que ela chegue ou seja concretizada antes do final desta legislatura. E eu queria começar este debate, desde logo, a dar a palavra à sociedade civil, neste caso à Isabel Saraiva, a vice-presidente da Respira, tendo em conta também que nesta altura Portugal conta 2 mortes por hora nas doenças respiratórias, sendo nesta altura a 3ª causa de morte. Havendo também, desde logo, os 3 pilares estratégicos, e voltamos sempre à velha máxima de que os diagnósticos estão feitos, da prevenção, do diagnóstico precoce e da gestão integral da doença. Portanto, perguntava-lhe logo, Isabel Saraiva, tendo em conta também o que aqui nos traz hoje, qual o ponto de situação que faz em relação a esta problemática e quais as suas expectativas de mudança com a nova lei de bases? Muito obrigada. Agradecer ao magnífico reitor da Universidade do Porto o convite e cumprimentar tantos amigos e amigas que tenho na plateia. Eu gostaria de começar a minha intervenção por 2 notas prévias. A primeira é a seguinte: em 2017, quando apareceram as candidaturas a bastonário à Ordem dos Médicos, eu li, como era a minha obrigação e gosto, os manifestos das candidaturas, e o único, sublinho, o único que falava dos doentes era o Dr. Miguel Guimarães, atual bastonário. Ficámos gratos e estamos gratos, Sr. Bastonário, por essa referência e por essa ajuda. A segunda nota prévia que eu gostava de fazer tem a ver com a Europa. Falámos muito pouco da Europa hoje. Dir-me-ão com razão que a saúde é a matéria de competência dos Estados-membros. Eu respondo que já temos a Agência Europeia, que já temos a legislação dos ensaios clínicos, que já temos a legislação da farmacovigilância, que já temos centros europeus de referência para as doenças raras. E relembro também um último Eurobarómetro, que com certeza conhecem, que os europeus, quando perguntados se achavam que a União Europeia devia ter mais ou menos intervenção na área da saúde, 70% dos europeus acharam que sim, que valia a pena que a União Europeia tivesse mais intervenção na área da saúde. E cerca de 85% dos portugueses também acham isso. Passadas estas notas prévias, eu gostava de vos falar do que é mais importante para uma pessoa com doença.
Para nós o mais importante é o acesso. Acesso a quê? A cuidados de saúde de qualidade, a prestações públicas de saúde, a serviços que nos reconheçam a nossa integralidade de pessoas, que nos respeitem enquanto pessoas com doença. Acesso a serviços de saúde digital, que esbatam as desigualdades e que preservem a nossa intimidade. Acessos à genómica, que abram avenidas de conhecimento e de ajuda para doenças muito complicadas. Acesso a bons transportes nos grandes centros urbanos, 2 horas de manhã e 2 horas à noite, não ajudam muito a saúde. Acesso a boa qualidade de ar. Acesso a boas habitações. É muito complicado para um país tratar muito bem os doentes de pneumonia, por exemplo, ou doenças respiratórias, e depois mandá-los para casa sem aquecimento ou para pequenas estufas onde muitos vivem. É complicado tratar doentes e depois deixá-los sem cuidados, do ponto de vista da sua dieta alimentar ou do seu exercício físico. Acesso a cuidados de saúde e também a aspectos que completam os cuidados de saúde e que são os determinantes da saúde. Acesso, enfim, a todas as outras saúdes que já foram faladas hoje, a saúde materno-infantil, a saúde ocupacional, que causa tantos danos ao país e que é tão pouco tratada e tão pouco falada. Acesso, no fundo, a cuidados que nos respeitem, que nos ensinem a prevenir a doença e que promovam a nossa saúde. No que diz respeito às doenças respiratórias, elas de facto são a terceira causa de morte em Portugal. As doenças respiratórias têm sido muito subvalorizadas, muito subdiagnosticadas, mas elas impõem-se e estão aí. É preciso, aí mais uma vez, acesso a um diagnóstico atempado. Estão muitos médicos e profissionais de saúde na sala, sabem o que eu quero dizer. Acesso à espirometria, acesso à prevenção, consultas de sessão tabágica a horas que as pessoas possam frequentar. Nós não podemos ter consultas de sessão tabágica ao meio-dia ou às 3 da tarde para pessoas que trabalham, porque não funcionam. As pessoas não vão lá, não podem faltar aos seus empregos. Acessos à reabilitação respiratória, reabilitar e reintegrar as pessoas depois do tratamento. Sempre acesso. Terminado o acesso, eu tenho um pedido a todos e a cada um de vós. O pedido é muito simples, é que nas vossas atividades, no silêncio dos vossos gabinetes, na solidão dos vossos escritórios, na discussão pública entre pares ou com outros parceiros, se lembrem sempre que por cada medida que proponham, ela não é uma abstração para as pessoas que sofrem. As pessoas que têm uma doença crónica, que têm um diagnóstico, quando têm esse diagnóstico a vida muda e deixa de ter cor e muitas vezes passa a ser a preto e branco. E é isso que eu vos peço que se lembrem quando tomarem as vossas decisões, fizerem os vossos documentos e os vossos estudos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Passando a palavra agora a quem efetivamente depositamos também as decisões que nos tocam a todos e pegando nessa sua ideia importantíssima que é a transversalidade, porque realmente tudo é transversal quando se fala de saúde, lançar aqui o desafio aos nossos ilustres deputados. E eu, sem qualquer tipo de constrangimento, vou fazer uma espécie de ping-pong direita-esquerda. Portanto, vou começar pela deputada Joana Lima, do PS, e depois vou saltando entre esquerda e direita, assumidamente, para dar aqui uma dinâmica propositada ao debate. E perguntando-lhe, está muito bem onde está? Deixe estar, Dr. Ricardo? Não tem mal, tem mal. Direita é direita, centro é direita, está muito bem onde está. Que respostas expectáveis é o desafio que vos levanto a todos, tendo em conta também esta intervenção muito pertinente, estas duas últimas desde logo, desde o speaker, o Sr. Bastonário, quer da Isabel Saraiva, que respostas expectáveis para estes problemas reais, concretos, que nova lei vamos ter, ou expectavelmente vamos ter, e o que muda, tendo também em conta que quase tudo assenta no financiamento ou na falta dele. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora sim. Muito obrigada. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer o convite que nos foi endereçado e dizer-vos que é com muito gosto que estamos aqui para este debate, um debate tão pertinente no momento que passamos. E eu, de uma forma muito breve e muito rápida, irei trazer
a pública e este público o pensamento e a nossa proposta do Partido Socialista enquanto para uma nova lei de bases de saúde. Vou muito rápida. Muito bem. A atual lei de bases vigora há quase 3 décadas, praticamente sem alterações, e resultou de um amplo consenso parlamentar. Em todo caso, e porque desde 1990 muito mudou, a alteração do perfil demográfico e epidemiológico da população, com predomínio da doença crónica numa sociedade cada vez mais envelhecida. Importa refletir se a atual lei de base ainda dá resposta aos problemas e desafios que atualmente se colocam no momento político marcante e no ano em que se assinalam 40 anos da criação do SNS. Se noutras áreas transversais ao bem-estar social das populações podemos divergir, vejam-se os casos de educação, das pensões e proteção social ou até da habitação, a saúde, ao longo dos anos, tem-se distinguido por acolher um amplo consenso ao nível dos diferentes quadrantes políticos e que se enaltece e valoriza, ainda que nem todos possamos estar inteiramente de acordo quanto a alguns princípios e modelos de resposta. E então deve-se colocar uma questão muito simples: porque é que a proposta do Governo, designadamente a proposta de lei para uma nova lei de bases da saúde, é uma boa proposta do ponto de vista social, político, económico e científico? Porque é que esta proposta defende melhor o interesse das populações? Porque nós entendemos que esta proposta se afirma como uma lei de bases para o século XXI. Antes de mais, e em primeiro lugar, importa sublinhar que esta proposta reflete aquilo que, ao nível do estado da arte, se consideram as melhores tendências internacionais das políticas de saúde, tais como a saúde em todas as políticas, o cidadão no centro do sistema e ainda aquela que melhor responde aos novos desafios demográficos e novos paradigmas clínicos, prevendo expressamente os cuidados continuados, os cuidados paliativos, a integração de cuidados e ainda a rentabilização de um conjunto de ferramentas preciosas ao nível dos sistemas de tecnologias de informação. Em segunda instância, deve afirmar-se que esta proposta traduz efetivamente uma opção política de centrar a política de saúde no cidadão, como aqui já bem foi dito pelo Sr. Bastonário, designadamente pela aposta numa sociedade mais participativa, informada e exigente, estabelecendo uma ampla revisão do conjunto de direitos e deveres, introduzindo a proteção financeira das pessoas face aos riscos de doença, reforça igualmente o apelo de participação dos cidadãos na definição, monitorização e avaliação das políticas públicas. Em terceiro lugar, afigura-se na maior justiça social e transparência relevar a clarificação do papel do Estado e as suas relações com os setores privado e social. Para o efeito, reitera o princípio constitucional de que o direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade do Estado através do SNS e de outros serviços públicos. Estabelece um nível de relação entre os setores públicos, privado e social, segundo uma lógica de cooperação, transparência e prevenção de conflito de interesses. Por último, esta proposta materializa uma aposta efetiva no SNS moderno e atrativo. A proposta exprime uma preferência pela gestão pública dos estabelecimentos do SNS. Assenta em modelo de organização interna que privilegiam a autonomia e a responsabilidade, baseada em planos de investimento plurianual e com particular valorização dos seus profissionais através da estruturação de carreiras e com tendencial aposta em mecanismos de dedicação plena ao exercício das funções políticas. Doutora Joana, vou-lhe pedir que guarde o resto para a segunda ronda. Deixe-me passar a palavra ao deputado Ricardo Batista Leite, com o mesmo desafio e neste princípio dos 2 minutos para conseguirmos passar aqui as perguntas, as rondas que eu pretendia nos assuntos que me parecem pertinentes. Quais são as expectativas, mediante também, desde logo, na resposta a estes problemas reais que foram aqui durante todo o dia colocados? Muito obrigado pela pergunta e cumprimento os meus colegas, cumprimento o magnífico reitor, a quem agradeço o convite e também permitam-me cumprimentar o Sr. Bastonário, também é o meu bastonário, e nas duas entidades cumprimentar todos os presentes. Devo dizer que é com enorme orgulho e gosto que o Partido Social Democrata também está presente nesta reunião, ainda para mais organizada na cidade do Porto. Eu sempre gostei de vir ao Porto, mas desde que o Dr. Rui Rio foi eleito presidente do meu partido, eu sou obrigado a aceitar todos os convites para vir a esta magnífica cidade. Dito isto, queria dizer que a intervenção do Presidente da República hoje de manhã foi clarividente e gostei de ver um eminente jurista a tentar fazer um pensamento clínico. É sempre um bom processo.
Na política, eu penso que o pensamento clínico é muito útil. O problema é que muitas vezes saltamos logo para o diagnóstico e para a terapêutica, esquecendo que para chegar ao diagnóstico, os colegas concordarão que é preciso uma boa história clínica, é preciso fazer um bom exame objetivo, a chamada semiologia, e depois os exames complementares de diagnóstico. E quando fazemos isso tudo, eu lamento, mas eu discordo com o Presidente da República. Não há consenso quanto ao diagnóstico. E não havendo consenso quanto ao diagnóstico, é impossível estabelecermos uma boa terapêutica. Porque nós vivemos um momento em que os profissionais de saúde estão numa situação de profunda tensão social, pelo governo que prometeu acabar com a tensão social, em que os doentes têm dificuldades de acesso como nunca tiveram no Serviço Nacional de Saúde. Basta ver a violação constante de norte a sul deste país dos tempos máximos de resposta garantida e, portanto, estamos perante um Serviço Nacional de Saúde em plena degradação. E, portanto, seria importante que a Sra. Ministra, em vez do discurso redondo que veio aqui fazer, tivesse aceito o repto do Partido Social Democrata de iniciar um plano de emergência de salvação do Serviço Nacional de Saúde. É disto que nós precisamos. E depois nós vemos o desgoverno absoluto. Estamos na cidade do Porto, veja-se a ala pediátrica de São João, em que tinha sido, a atual Ministra assinou um papel em 2017 a dizer que este ano estaria a inaugurar a nova ala. As crianças passaram mais um inverno nos contentores e prometeram que em abril estariam no edifício principal. Agora já dizem que é lá para o final do ano. Veja-se o caso do Infarmed, a forma como geriram a possível deslocalização e durante praticamente 4 anos o Infarmed, a Agência Reguladora do Medicamento, crítico na avaliação de tecnologias do nosso país, foi deixado ao Deus dará. Agora ainda para mais, sem direção nomeada. E a situação nacional continua. Em tempo de guerra não se limpam armas. A Lei de Bases da Saúde serviu para qualquer governo, com qualquer base ideológica, fazer aquilo que tinha que fazer do ponto de vista das reformas que entendeu fazer. Deu essa liberdade, que é para isso que a Lei de Bases existe. Dar um enquadramento para que, à luz da Constituição, permitir fazer as reformas que sejam necessárias. E, portanto, é, de facto, uma cortina de fumo que este governo quer apresentar. Mandar areia para os olhos dos portugueses. Tapar o sol com a peneira, e podia continuar com as expressões populares, ao apresentar uma proposta de lei de base em ano eleitoral. Eu vou aproveitar as expressões populares para passar o jogo. E neste caso, Moisés Ferreira, assumindo desde logo que não há consenso no diagnóstico, como todos nós também já tínhamos percebido, a verdade é que também eu imagino que o Bloco de Esquerda, desde logo assumindo, ainda hoje, que o Governo tinha todas as condições para a fazer aprovar e conseguir, não a total maioria, mas a maioria do consenso, uma maioria de consenso, o Bloco de Esquerda também diz que há aqui um fator cumulativo. Portanto, vamos avançar com a Lei de Bases e que a Lei de Bases, na opinião do Bloco de Esquerda, vai ser possível. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o convite para estar aqui neste debate e agradecer também à Universidade do Porto a abertura de portas para um debate que hoje a toda a gente reconhece que é importante. Nem sempre foi assim, mas é bom registar essas evoluções. Tem-se falado muito sobre consenso. Efetivamente, o consenso não é um valor absoluto ou que tenha em si próprio o objetivo, não é o objetivo final, como é óbvio. O Bloco de Esquerda, em termos abstratos, está sempre disponível para conseguir consensos, como também em termos abstratos está sempre disponível para fazer dissensos. A questão não é haver consenso ou não haver consenso. A questão é consenso em torno de quê e consenso para quê. Essa é que é a questão. Portanto, uma discussão sobre consenso é uma discussão vazia. Uma discussão sobre conteúdos é a discussão que interessa. E é sobre essa discussão que nós gostaríamos, efetivamente, de centrar a Lei de Bases, a discussão da Lei de Bases. Então, que Lei de Bases? Enfim, fala-se hoje, e muito bem, de problemas de acesso que existem no Serviço Nacional de Saúde, de listas de espera grandes que existem no Serviço Nacional de Saúde, de falta de profissionais que existe no Serviço Nacional de Saúde. Bom, mas a Lei de Bases de 1990 diz que o Estado deve abdicar dos seus profissionais e facilitar a mobilidade dos profissionais para o privado. Bom, com uma Lei de Bases destas, esperava-se o quê? O PSD e o CDS-PP que aprovaram a Lei de Bases de 1990 esperavam o quê?
Eu já nem vou ao governo anterior, com a perda de 4.400 profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Vou à questão mais estrutural, ideológica, se quiserem. Com uma lei de bases que diz que o SNS deve abdicar dos seus profissionais, o que é que estavam à espera? Fala-se também muito da capacidade ou incapacidade de resposta, por exemplo, para internamento. Novamente, Lei de Bases de 1990. Uma das formas do Estado apoiar o desenvolvimento da iniciativa privada na saúde é o quê? É reservar uma cota de leitos de internamento ao setor privado. E, efetivamente, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, segundo dados do INE, o setor público perdeu cerca de 4.000 camas, o setor privado ganhou cerca de 3.000 camas. Há aqui uma relação direta. Bom, com uma lei de bases destas, mais uma vez, esperava-se o quê? Por isso é que nós dizemos que grande parte de muitos problemas que hoje existem radicam nesta Lei de Bases de 1990. A questão do financiamento, que colocou logo no início, e a questão da estratégia orçamental, que o Sr. Bastonário também colocou. É óbvio que o financiamento é importantíssimo. É óbvio que haver uma estratégia orçamental é importantíssima. É óbvio que haver verbas para o Serviço Nacional de Saúde é importantíssimo. Mas não é só isso que é preciso. É preciso também saber de que forma é que elas são geridas e para onde é que são direcionadas. É que atualmente existe 10.000 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. Estamos de acordo que não é suficiente, mas existe 10.000 milhões de euros, mas muito dele não fica no Serviço Nacional de Saúde. Com convenções, contratualizações, etc., com o setor convencionado, privados, parcerias público-privadas, etc. Bom, ao não ficar no Serviço Nacional de Saúde, não é investido no Serviço Nacional de Saúde. E esse é um problema, como é óbvio. E este é que é o problema de ter uma lei de bases como a de 1990, que dura há 29 anos, que diz que a relação entre os setores é de concorrência. Quando se fala de concorrência num setor como na saúde, aquilo que verdadeiramente se está a dizer é que há uma concorrência dos vários setores a ver quem fica com mais do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E o orçamento, eu termino com isto, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde deve ser primordialmente investido no Serviço Nacional de Saúde. Deixa-me pegar nessa deixa, porque efetivamente uma das questões mais polémicas deste debate tem sido efetivamente esta dicotomia entre público e privado, e Pedro Mota Soares, assumindo esta dicotomia e também lançando aqui um item extra do nível de monitorização ou da auditoria ou da exigência de indicadores, a discrepância que existe entre o público e o privado. Que perspectiva também tem o CDS em relação à expectável lei de bases? Muito obrigado, Paula. Antes de mais, quero agradecer em nome do CDS o convite para estarmos aqui. Faço na pessoa do magnífico reitor da Universidade do Porto. 108 anos é muito tempo. Eu acho que é um exemplo fantástico de envelhecimento ativo. No caso da Universidade do Porto, às vezes de envelhecimento hiperativo, porque continua com uma dinâmica única e ímpar. Paula, eu tenho, antes de mais, dar uma explicação às pessoas porque é que eu estou aqui. Normalmente eu não faço debates da área da saúde, mas eu achei que o que hoje está a acontecer nesta sala é algo de único, quase histórico em Portugal. Nós temos uma oportunidade de, pela primeira vez na nossa história democrática, ter ou estabelecer os consensos para aprovarmos uma lei de bases da saúde, de todo o sistema de saúde, com um amplo consenso. E quando eu falo de um amplo consenso, desculpem-me, nós não estou a falar de um amplo consenso partidário, cumprimentando aqui os meus colegas todos. Estou a falar de um amplo consenso social. Hoje nós temos utentes, agentes do sistema, médicos, prestadores no público, prestadores no privado, todas as pessoas que estão ligadas ao sistema de saúde, que sentiram a necessidade de fazer um apelo aos dirigentes políticos para que houvesse um entendimento nesses mesmos dirigentes políticos para se conseguir fazer uma lei de base da saúde que perdure no tempo. E eu acho que isso é algo de quase único na nossa sociedade. Muitas vezes nós dizemos que a sociedade civil, a chamada sociedade civil, participa pouco, mas a verdade é que nós temos hoje, aqui à frente, é a junção dessas pessoas. E por isso mesmo eu pedi ao meu grupo parlamentar, que gentilmente autorizou, que pudesse vir cá eu hoje falar convosco. E eu não quero fugir à questão da Paula, dizendo uma coisa muito clara, que é o seguinte, eu penso que foi o Eurico Castro Alves, que aproveita também para comentar, que dizia no outro dia uma coisa que eu achei muito interessante. Ele dizia que o nosso sistema de saúde e o SNS hoje tem grandes desafios. Claro que tem, o desafio do financiamento é um grande desafio. Quando nós olhamos para o futuro da sociedade portuguesa e percebemos fenómenos como o fenómeno do envelhecimento, que impacta sobre o sistema de saúde, mas também impacta muito sobre outros sistemas sociais, sobre a segurança social. Quando nós olhamos hoje para desafios como, por exemplo, o dos cuidadores informais, que já aqui hoje foram falados, provavelmente não temos ainda uma lei de bases que possa responder a essas matérias. Mas a verdade é que hoje
o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde na sua globalidade conseguiram ter um equilíbrio. Tem defeitos, claro que tem defeitos, mas conseguiram ter um equilíbrio. Tudo o que é central no sistema é o SNS, que é público, mas conseguiu-se um convívio entre a dimensão privada, e Paulo, aqui, desculpa só a única correção, há um terceiro setor que nós muitas vezes nos esquecemos em Portugal e que é fundamental nestas áreas, que é o setor social. E convém que nós lembremos que, e eu estou a olhar ali para a doutora Maria de Belém, e já vos vou dizer porquê, convém que nós lembremos que o que está proposto, em parte, nesta Lei de Bases da Saúde, atenta contra esse equilíbrio, e esse equilíbrio não é só um equilíbrio que a nossa sociedade conseguiu construir, e às vezes esses equilíbrios são mais importantes que o equilíbrio da lei, como dizia hoje o Sr. Presidente da República, mas atenta hoje também contra equilíbrios que estão estabelecidos nas leis. Eu tive a sorte, tive o enorme privilégio de, conjuntamente com a doutora Maria de Belém Roseira, na altura em representação do Partido Socialista, eu do CDS, estava em funções, com pessoas do PSD, com pessoas do Partido Comunista, com pessoas de vários partidos, tive o enorme privilégio de lançar uma lei de bases, que é a Lei de Bases da Economia Social. E uma lei de bases que, curiosamente, se conseguiu aprovar por unanimidade no Parlamento. Foi um processo que começou logo no início da legislatura, foi um processo que foi muito demorado, foi um processo que não foi de ponto A a ponto B rapidamente em linha reta, também para citar o Sr. Presidente da República, foi um processo que exigiu muita negociação, exigiu muita capacidade de entendimento, exigiu muito consenso, mas eu sou daqueles que acha que o consenso é a forma que nós temos de evitar as rupturas. E por isso mesmo foi possível estabelecer na Lei de Bases da Economia Social, por exemplo, um princípio de subsidiariedade que neste momento está a ser posto em causa. Se nós achamos com esta proposta? Com a proposta que está neste momento em cima da mesa, se nós achamos que o sistema, o setor social ou o setor privado são supletivos no sentido em que são um bocadinho descartáveis, Kleenex, o Estado só vai lá quando precisa efetivamente deles, estamos a tirar totalmente a capacidade de investimento do setor social, que não busca o lucro, mas também do setor privado, que busca o lucro, não é para mim uma questão essencial nesse sentido, mas estamos-lhes a tirar a capacidade de investirem. E quem é que fica mais prejudicado em toda esta lógica? São os portugueses e muitas vezes os portugueses que menos têm e que mais precisam. E por isso mesmo eu confesso que estou muito preocupado nesse sentido, porque acho que uma parte desta Lei de Bases não é um ataque ao setor social, é um ataque à realidade, é um ataque a quem hoje consegue efetivamente dar saúde, garantir a saúde dos portugueses. Obrigada. Deixe-me passar a palavra então à deputada Carla Cruz. Carla Cruz, para o PCP, obviamente que a equação estará longe desta linha reta também, ou deste raciocínio tão retilíneo que o Pedro Mota Soares acabou de dizer. Muito obrigada pela questão e, em primeiro lugar, permitam-me que comece por cumprimentar e agradecer à Universidade do Porto a oportunidade de estarmos aqui presentes e também saudar um dia depois pelo aniversário da Universidade. E dizer que a questão está clara, porque tem-se vindo muito a falar dos consensos e que na questão da saúde não tem a haver ideologia. A questão da saúde tem, obviamente, ideologia, e aquilo que nós acabamos de ouvir falar é uma opção ideológica relativamente àquela que tem que ser o papel do Estado na relação com o setor privado e o setor social. Nós entendemos, e o PCP entende, que a relação entre o setor público e o setor social e o privado tem que ser claramente definido e que não tem sido essa a opção política dos sucessivos governos, quer sejam do PS, quer do PSD, com ou sem o CDS. E de facto, a lei de bases atual permitiu isso, mas não apenas a lei de bases atual. Há outros instrumentos ou outras medidas legislativas que foram sendo tomadas que permitiram esta transferência clara da prestação pública para o privado e para o setor social. E não é verdade que a proposta, o projeto de lei que o PCP entregou sobre a lei de bases da saúde e a política de saúde termine com o setor privado ou o setor social. É completamente falaciosa essa relação e essa mistificação até. O que nós dizemos é que ela tem que estar pautada, tem que estar clarificada. E essa clarificação faz-se da seguinte forma, que é o Estado e o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, podem recorrer de forma supletiva ao setor privado e ao setor social, mas enquanto o Serviço Nacional de Saúde
não estiver dotado da capacidade instalada para prestar cuidados de saúde a toda a população em todo o território. E é preciso perguntar, e é isso que ainda hoje aqui não foi dito, porque é que há estas dificuldades de acesso que a Associação Respira o disse bem. É porque foram as opções políticas que permitiram o encerramento de serviços de saúde de proximidade, as concentrações dos hospitais em grandes unidades, que retiraram às populações essa proximidade e transferiram, porque é disso que nós estamos a falar, o Estado, e os sucessivos governos, através das opções políticas de quem governou, transferiram a prestação de cuidados de saúde do SNS, não se investiu. Hoje falamos do financiamento, não se investiu, quer ao nível do financiamento, que continua a ser precário, insuficiente para prestar cuidados de saúde de qualidade e de forma igualitária em todo o território, mas também não se investiu em equipamentos, não se investiu em instalações, de propósito, deliberadamente. E, portanto, são essas as opções, é essa ruptura que na lei de bases que o Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República e que agora está na fase da especialidade, o faz por um lado, recuperar aquela que é aquilo que o Sr. Bastonário o disse, e muito bem. O Sr. Bastonário começou a sua intervenção por ler o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Ele é muito claro e é nessa base e é a partir desse princípio que construímos todo o nosso projeto, que é cumprindo. Quem tem que garantir está lá, é o Estado, é o Governo que o tem que garantir. Através de quê? Através do Serviço Nacional de Saúde. Para isso, obviamente, é preciso o financiamento, é preciso que o Serviço Nacional de Saúde tenha os profissionais em número adequado. É necessário dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais profissionais, sem dúvida. Estão ainda insuficientes. E é em todas as áreas. Hoje falamos dos médicos, mas faltam farmacêuticos, faltam assistentes operacionais, faltam técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, faltam psicólogos, faltam enfermeiros, faltam todas as categorias profissionais, porque foi a existência de equipas multidisciplinares, como hoje aqui já foi dito, foi a disseminação dos cuidados de saúde em todo o território, através do Serviço Nacional de Saúde. O investimento que foi feito na formação é central, a formação, e a formação não é só dos médicos, é a formação de todos os profissionais e o Serviço Nacional de Saúde tem e deve fazer esta responsabilidade. Na proposta de lei de bases? No projeto do PCP está, e bater-nos-emos, porque estamos ainda em especialidade, para que estas dimensões estejam contempladas, porque a lei de bases deve ser uma lei de política geral, obviamente, e que deve estar para salvaguardar e garantir o direito à saúde de todos os cidadãos. Obrigada. Ricardo Batista Leite, pegando também um pouco, obviamente, na ideia mestra do raciocínio de Carla Cruz, mas voltando a pegar também na sua ideia. Há, efetivamente, um desinvestimento que temos como fator cumulativo, também muito por fatores, obviamente, impostos pela Troika. O governo PSD-CDS foi além. Este fator cumulativo agora também se nota, porque há muitas promessas deste governo que depois também vamos tentar espremer a mão e muito está por concretizar. Que expectativa, dentro também destas dicotomias ideológicas que poderão não ser assim tão fáceis de ultrapassar, é para si realista para a nova Lei de Bases de Saúde? Muito obrigado, Paula. Eu penso que as pessoas podem estar confusas, mas foi mesmo o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS que aprovou os últimos 4 orçamentos de Estado que financiaram o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há uma responsabilização direta, porque quando nós olhamos, fala-se muito do tempo da Troika, mas a redução do orçamento do tempo da Troika, 65% foi por via de cortes nas rendas da indústria farmacêutica e dos dispositivos. 22% foi por via dos cortes que foram transversais à função pública. Aquilo que nós estamos a assistir agora é um desinvestimento direto na prestação de cuidados de saúde. Ainda este mês saiu um relatório da entidade reguladora de saúde que demonstra que há hoje um investimento muito menor na área dos cuidados continuados e houve mesmo um retrocesso nos cuidados domiciliários, quando a aposta deveria ser precisamente na proximidade. E, portanto,
Como veem, o diagnóstico não é consensual e porque há uma dificuldade daqueles que têm aprovado os orçamentos neste Governo em confrontarem-se com a realidade, com as pessoas. E deve ser às pessoas que o Parlamento deve servir. Claro, para isso é que nós... E aí isso leva-me à questão, à sua pergunta, se me permite. É que nós já percebemos. Agora, eu queria perceber, era do lado do PSD, que expectativas reais é que também podemos ter, não é? A expectativa que nós temos, eu já disse, não há lei de bases que nos valha perante a degradação do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, tendo o Governo apresentado uma proposta em ano eleitoral, nós não deixamos de estar no debate. A doutora Maria de Belém Rosério, que está aqui à minha frente, durante meses trabalhou com uma equipa, ouvindo entidades, participando em debates de norte a sul e apresentou uma proposta no qual o PSD se inspirou para preparar o seu próprio projeto de lei de bases da saúde. Foi com base nesse trabalho que nós iniciamos o nosso percurso legislativo e, quando chegamos à fase do grupo de trabalho na Assembleia da República, qual foi o nosso pato? Quando o Partido Socialista apresentou 4 entidades para ouvir, no âmbito da especialidade. O PSD apresentou 120. Porque nós entendemos que um processo de lei de base que deve ser transversal, deve ultrapassar os ciclos políticos, deve, como dizia o Pedro Mota Soares, não deve ser, de facto, para responder a um contexto ideológico sectário do momento. Deve dar a liberdade a quem nos governa para poder fazer as reformas que são necessárias à luz da Constituição. Constituição essa que hoje não está a ser cumprida. Nós entendemos que temos que ouvir a sociedade civil, tal como esta iniciativa permite e que deve louvar. Agora, esse trabalho... Não, é que nós estamos neste momento a ouvir, a dar 5 minutos a cada bastonário e a cada entidade para discutirem em contexto parlamentar, porque não há tempo para mais, porque o Parlamento vai fechar daqui a 2 ou 3 meses. E, portanto, estamos à pressa a discutir uma lei de base da saúde que não nos parece aceitável. No entanto, não podemos deixar de discutir os pontos essenciais, se me permite, Paula. E vou aqui abordar a questão que tem sido debatida, que tem maior pendor ideológico, que é a relação entre as iniciativas. O tal privado, o social e o público. E a posição do Partido Social Democrata sobre esta matéria é clara, colocando sempre a pessoa em primeiro lugar. Para nós, há 3 critérios cumulativos que têm que estar sempre presentes. Primeiro, deve ser sempre o Estado, deve ser o Estado primordialmente a gerir a saúde da oferta pública do nosso país. Para recorrer ao setor privado ou social devemos ter sempre 3 critérios. Um critério de custo e efetividade, que, portanto, tenha em conta a questão da sustentabilidade. Um critério de custo-oportunidade, portanto, perante uma determinada oportunidade ou necessidade, o Estado poder intervir. E um terceiro fator fundamental, que são os ganhos em saúde, que possa trazer maiores ganhos do que uma iniciativa estatal ou na ausência de iniciativa estatal. Isso leva-nos ao financiamento, que é um financiamento que deve estar centrado naquilo que importa aos doentes. Nós temos que passar do modelo de financiamento industrial que hoje temos, que financia os hospitais com base nas cirurgias e consultas e atos, para um financiamento com base em resultados e que permita também financiar aquilo que seja a humanização dos cuidados de saúde. Portanto, nós temos um modelo de financiamento que vá ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. E se me permite, só mesmo para terminar. A questão da saúde pública, da prevenção da doença e da promoção da saúde. Se nós não criarmos incentivos financeiros para haver uma intervenção comunitária, eventualmente por via de uma descentralização daquilo que é a gestão da saúde no nosso país, eventualmente ponderando a mudança para um modelo do ULS, das Unidades Locais de Saúde, de norte a sul, ponderando o fim das ARS, que de facto se tornaram colossos burocráticos, uma mudança profunda do sistema para responder às necessidades efetivas das pessoas, indo às necessidades locais, tendo planos nacionais, criando incentivos reais, nós não vamos conseguir. E se o Parlamento não está aqui para servir as pessoas, não está aqui para servir ninguém. Muito obrigado. Obrigado. Joana Lima, ouvindo os argumentos esgrimidos também pelo PSD, e quem sou eu para antecipar o voto do PSD quando a lei chegar ao Parlamento, qual é a sua visão, também como membro do PS, em relação à aprovação ou à aplicação de uma lei que contemple também tudo o que foi ouvido aqui hoje e todos estes contributos que são fundamentais? Muito obrigada, Paula. Eu, antes de mais, vinha aqui com um propósito consensual e é claro que todos nós podemos divergir do ponto de vista ideológico, mas não posso também deixar de fazer aqui alguns apontamentos relativamente à governação feita na área da saúde, porque nós não podemos esquecer que os 4 anos do anterior governo foram 4 anos de grande desinvestimento na área da saúde e que hoje está a pagar caro por isso, porque por parte deste governo já houve muito investimento na área da saúde, nomeadamente no aumento dos profissionais de saúde, cerca de 9.000 profissionais de saúde que foram já
que entraram já no Serviço Nacional de Saúde pela mão deste Governo. O investimento aumentou 1.500 milhões de euros na área da saúde e, portanto, nós sabemos que nem tudo está bem, que Portugal precisa de mais e melhor saúde do que temos, mas que é um esforço muito grande do atual Governo para que possamos fazer face ao desinvestimento que houve no passado. Isso podem ter a certeza que há, e os números estão à vista, e os resultados também do próprio Serviço Nacional de Saúde também está à vista. Relativamente à Lei de Bases de Saúde, é verdade que há aqui uma grande divergência ideológica, não vamos esconder, como disse a deputada Carla Cruz, e também como se notou aqui pelos discursos dos meus colegas da minha esquerda, mas da direita do Parlamento. E, portanto, nós sabemos bem o que queremos quanto à Lei de Bases da Saúde. Nós sabemos o que queremos. Nós queremos privilegiar o SNS, o público, com financiamento dos nossos impostos que todos nós pagamos. E depois, como complementariedade, como vontade de resolvermos também, porque nós não temos nenhum complexo relativamente ao privado. Nós respeitamos o privado. Agora, não podemos eximir-nos de fazer propostas e de fazer uma reforma a pensar só no privado. Nós temos que pensar no cidadão, como aqui já foi dito. E o cidadão tem que ter, como está na Constituição, temos que ter saúde igual para todos. Isto é que é o princípio, uma lei de bases defendida pelo Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, sabemos bem o que queremos e é isto que nós queremos e gostávamos de ter este consenso também à esquerda. Nós tivemos uma lei de bases de 1990 que foi aprovada pela direita ideológica do panorama político português. Hoje percebemos que nem tudo correu bem. Há que encontrar outras soluções para que possamos todos fazer um Serviço Nacional de Saúde próximo das pessoas, com vontade de servir as pessoas, focado nas pessoas. E é este o propósito do Partido Socialista relativamente a esta nova Lei de Bases da Saúde. Obrigada. Moisés Ferreira, já percebemos, e aqui eu vou alterar o ping-pong só por uma lógica que a esquerda está em 3, portanto aqui não tenho hipótese. Já percebemos a história dos setores, do público, do privado e do social, em relação à proposta e falando no consenso expectável à esquerda. O que é que vos divide, o que é que vos une, o que é que vai ter que ser convergido? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta que permite recentrar efetivamente no conteúdo daquilo que é a discussão da Lei de Bases. E agradeço isso. O que é que deve constar de uma Lei de Bases? Enfim, se me permite 30 segundos só para dizer. Como se lembram, a proposta do Bloco de Esquerda resultou, enfim, de uma proposta de enorme generosidade feita pelo António Arnaud e João Semedo, que redigiram uma nova proposta, para uma nova lei de bases, publicaram em livro, e no livro dizem que ela agora está entregue à sociedade, façam dela o que quiserem. E o Bloco de Esquerda quis fazer dela alguma coisa, portanto, entregou essa proposta. Fizemos audições públicas, incorporamos depois várias propostas. Agora estamos num processo de especialidade, enfim, juntaram-se muitas outras propostas, às do Bloco de Esquerda, estamos num processo de especialidade. E aquilo que o Bloco de Esquerda tem dito é que, independentemente daquilo que venha a ser a redação final, até porque como existem várias propostas em cima da mesa, é possível conciliar textos, fundir textos, fazer textos de substituição, etc. Nós não nos opomos a isso. Em nome do tal consenso. E, portanto, é possível fazer um novo texto. Aquilo que nós dizemos é que, independentemente do texto que venha a sair da redação desse texto, aquilo que nos parece importante é que, para além da separação clara entre público e privado, a vários níveis, do ponto de vista de gestão, por exemplo, a gestão do Serviço Nacional de Saúde deve ser pública, não faz sentido que exista privados a gerir instituições do Serviço Nacional de Saúde, o que não tem propriamente a ver com a prestação de cuidados de saúde, onde nós achamos que o setor privado e o setor social devem ser supletivos do setor público dentro do Serviço Nacional de Saúde. Não estou a falar do sistema de saúde ou extra Serviço Nacional de Saúde. Mas, para além disso, aquilo que nos parece que é importante estar também tem a ver com as questões das taxas moderadoras, e isso entroncava com a questão que foi colocada inicialmente até de acesso ao serviço, por exemplo, ao sistema, aos cuidados de saúde. Não nos parece que taxas moderadoras, ou melhor, copagamentos eufemisticamente chamados de taxas moderadoras, devam existir no serviço.
Nacional de Saúde e tem a ver com questões relacionadas com os profissionais. A promoção da dedicação exclusiva, mas a criação das condições para que essa dedicação exclusiva possa existir. Algumas das condições que para nós são fundamentais é o direito essencial à carreira, que para nós nos parece muito essencial, mas que na verdade hoje em dia ainda não existe até para muitas profissões. Os técnicos auxiliares de saúde estão a lutar para ter o direito à sua carreira, por exemplo, a sua carreira específica. Mas, e o direito à progressão de carreira também. Está há 3 anos em funções, portanto, não percebi, o Governo de Esquerda está há 3 anos em funções. O Governo do Partido Socialista está há 3 anos em funções, não são novas, mas é bom ouvir coisas concretas. Estamos a chegar a coisas concretas. Deixe-me só, só 20 segundos. Profissionais, carreiras, direito às carreiras, direito à formação, suportada até pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde, parece-nos fundamental. E depois, claro, há aqui uma questão, há várias questões que até já foram aqui levantadas, que nos parece que devem existir. As questões da literacia para a saúde, as questões da promoção para a saúde, as questões de como responder aos novos desafios sociodemográficos, tendo em conta o envelhecimento da população em Portugal, tendo em conta que em Portugal se vive muitos anos, os últimos anos de vida se vive com uma carga de doença muito pesada, muitas vezes em sofrimento, e portanto o Serviço Nacional de Saúde e a resposta pública de saúde deve olhar para isto e deve ter respostas concretas. Para nós é importante que tudo isto esteja numa redação final. Se estiver, eu acho que haverá consenso para haver a aprovação de uma nova lei de bases. Se não for mais, o consenso que existiu em 1990 e o consenso que existiu em 1979, que não foi de todo o plenário, diga-se de passagem, nunca existiu unanimidade no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, mas isso também nunca impediu que fossem aprovadas leis. Muito obrigada. Pedro Mota Soares, é suficiente este consenso ou estas propostas maioritariamente de esquerda poderem ser expectavelmente as que vão passar? O que é que para o CDS tem de estar e seria imperativo estar presente e como condição também dessa participação ou quem sabe até aprovação também deste texto final? Muito obrigado, Paula. Olha, antes de mais, uma pequena reflexão. Para responder à questão do que é preciso estar. E a pequena reflexão é esta, é que quando a sociedade civil se organiza e tem voz, algo acontece. Eu acordei hoje de manhã e a notícia que eu tinha era que o Partido Socialista, acontecesse o que acontecesse, ia aprovar a lei à esquerda e mesmo que o Sr. Presidente da República votasse, ia confirmar essa mesma lei. Hoje, passaram poucas horas e afinal já não é bem assim. O que quer dizer de facto que, e mais uma vez, para mim o consenso não é o consenso entre os grupos políticos, percebendo que os grupos políticos que representam ideologias não põem isso em causa, para mim o verdadeiro consenso tem de ser o consenso do equilíbrio entre todos, os utentes, os prestadores, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, a dimensão social que está no sistema, a dimensão privada que está no sistema. O verdadeiro consenso que devia acontecer era exatamente esse. E, pela primeira vez, eu acho que nós podíamos ter, e temos as condições para ter, agora mais difícil, mas acho que continuamos a ter as condições para ter, digo agora mais difícil porque acho que objetivamente uma matéria como estas é difícil de fazer num final de legislatura. Eu tenho e posso dar testemunho de uma lei de bases, a lei de bases da economia social, que se conseguiu negociar, e até essa foi aprovada por unanimidade, porque começámos logo no início com os representantes do setor, com o setor da economia social, com a negociação com os partidos políticos e conseguiu-se aprovar essa mesma lei. Agora, para nós, o que é essencial é que haja esse equilíbrio. O CDS não escondeu. Nós apresentámos uma iniciativa legislativa que bebe muito, é muito inspirada na iniciativa que a doutora Maria de Belém Roseira tinha apresentado depois de discuti-la amplamente em vários fóruns. Para nós, essa lei representava esse ponto de equilíbrio. Fomos mais longe em algumas matérias, claro que estamos disponíveis para discutir essas mesmas matérias. Dizia-vos há pouco, a frase não é minha, quero atribuir a autoria da frase, que é do engenheiro Adelino Amar da Costa, um dos maiores do CDS. Ele dizia muitas vezes que é através dos consensos que nós evitamos as rupturas. E eu acho que a pior coisa que podia acontecer a Portugal, neste momento, nesta altura, em que os desafios sobre o nosso sistema de saúde são tão grandes, em que basta olhar para o que está a acontecer na sociedade portuguesa, no envelhecimento da sociedade portuguesa, para nós percebermos que daqui a muito pouco tempo todos vamos ser poucos. O privado, o social, as mutualidades, as misericórdias, o Serviço Nacional de Saúde, todos vamos ser poucos para as dificuldades que vamos ter. Eu nem estou a pôr aqui a componente da inovação do ponto de vista da disrupção tecnológica, da inovação que hoje a indústria do medicamento tem, nem estou a pôr aqui essas mesmas dimensões. E por isso mesmo acho que a Assembleia da República e os políticos deviam pôr um bocadinho a mão na consciência e
por uma vez, não pôr a ideologia à frente da saúde das pessoas. A lei de bases da saúde tem de ser uma lei de bases para a saúde dos portugueses. Isso é muito mais importante do que estarmos aqui a discutir componentes ideológicas. Como é que nós conseguimos... Mas o CDS, agora deixe-me fazer esta pequena provocação, o CDS vai pôr essa mão na consciência ou só pôr essa mão na consciência se a lei ou o texto que for, e estamos na parte da especialidade, se for aprovado, também tiver essa face do CDS? Paula, eu resisto a tudo menos a uma provocação. Ainda bem. Vamos lá ser absolutamente claros. O diploma que o CDS apresentou disse-o claramente que era um diploma que bebia no trabalho que tinha sido feito. Portanto, nós dissemos claramente... Mas ao mesmo tempo percebemos que esse trabalho pode ter sido cortado, não é? Não, também está a dar, no caso até foi editado, havia um conjunto de componentes que para nós hoje são muito relevantes. A dimensão do investimento é uma dimensão muito relevante, a dimensão dos cuidadores informais é uma dimensão muito relevante, a de formação, e portanto quisemos ir até um bocadinho mais longe. Mas nós, o nosso ponto de partida, já é um ponto de partida de quem está à procura do consenso. Eu percebo que muitas vezes na negociação política, e fiz muitas vezes negociação política, tive o privilégio de dirigir a concertação social, onde há negociação entre empregadores e entre representantes de trabalhadores, e eu percebo que muitas vezes na negociação nós partimos do nosso ponto de partida para encontrar um consenso. O CDS assumiu como sua e apresentou com a chancela do CDS uma lei, dissemos-lo claramente, que era inspirável, que bebia no trabalho que tinha sido feito e que tinha sido discutido ao longo de todo o país. E, portanto, se alguém está aí, efetivamente, à procura de encontrar um consenso, desde o início que temos sido nós nesse sentido. Porque, de facto, mais uma vez, eu acho que o desafio é tão forte sobre todos nós, tão forte, mas tão pesado sobre todos nós, que se nós ficamos única e exclusivamente no nosso reduto ideológico, vamos, em última análise, prestar um mau serviço a Portugal, e isso os deputados do CDS não querem fazer. Obrigada. Carla Cruz, obviamente que nesta parte, e tendo em conta o próprio contrarrelógio, não é? Há aqui um contrarrelógio, podemos assumi-lo, não é? O Parlamento está agora em contrarrelógio até à parte da pausa para férias. Em outubro temos as eleições. Para o PCP, o que é que pode ser um texto realisticamente ainda aprovado? Uma lei de bases que ainda possa ser realisticamente aprovada antes do fim da legislatura? E aqui pedia-lhe, entre o conciso, a concretização, por favor. Eu acho que voltava a uma questão, esta questão do consenso, importa perceber qual é o objetivo, não é? E o consenso é para reforçarmos o Serviço Nacional de Saúde, dotando de uma gestão pública com o fim do recurso às parcerias público-privadas? Não me parece, porque olhando para os projetos que o CDS, o PSD e o próprio, a proposta de lei do Governo, é muito claro, dizem que é possível fazer a gestão do SNS de forma por entidades privadas e até do setor social. Isto é consenso? Não é consenso. Para o PCP não é consenso, porque para o reforço do Serviço Nacional de Saúde... nós até podemos falar todos do reforço, mas o que é que cada um de nós entende? O que é que cada um de nós quer no conceito do reforço é muito diferente. Ainda agora ouvimos o CDS e o próprio PSD falarem o Governo desinvestiu nos cuidados continuados. Não foi o atual Governo que desinvestiu nos cuidados continuados. É só ver o número de camas que existem no Serviço Nacional de Saúde na área dos continuados. Ele foi criado, quando foi criada a área dos cuidados continuados, ela foi criada deliberadamente para que seja uma resposta não integralmente pública, mas com o recurso ao setor privado e ao setor social. Portanto, a questão, mais uma vez, não é o consenso, é o consenso para quê, com que objetivo. E, portanto, o PCP está disponível, obviamente, para trabalhar, estamos, como eu já disse, na especialidade, para trabalhar de forma a que aquelas que são as questões centrais, que consideramos ser centrais para o reforço
do Serviço Nacional de Saúde nesta dimensão do geral, do universal e do gratuito. Por exemplo, foi aqui falado a questão das dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, estão muito a ver também com a questão das taxas moderadoras, e para nós é fundamental que as taxas moderadoras e o fim das taxas moderadoras esteja claramente assumida, mas também na questão da gestão, a gestão não seja só dizer que seja descentralizada, é que ela seja efetiva. Por exemplo, para nós é fundamental que se ponha fim ao modelo de nomeação das direções clínicas, das direções de enfermagem, que passe para um modelo de eleição. Aliás, já existiu, e isto é que permite a participação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde na gestão. Fala-se de questões específicas da saúde. Eu recordava que a questão da saúde mental, como aqui foi falada, da saúde ocupacional, da saúde pública, mas também questões específicas de grupos específicos, quer os idosos, quer as crianças, quer as grávidas, estão na proposta do PCP e têm, obviamente, que estar contempladas. Foi o projeto que deu entrada, primeiramente, que fazia menção e ao reconhecimento do papel dos cuidadores informais, foi o projeto do PCP. Claro que na lei de bases não pode estar lá o estatuto do cuidador informal, isso não faz parte de uma lei de bases, isso é uma outra dimensão, que a lei de bases tem que fazer uma referência do reconhecimento do papel do cuidador informal, sem dúvida. Fala-se muito, e na proposta que o PCP entregou, está lá muito claro, a aposta clara na promoção da saúde e na prevenção da doença. Mas para que isso aconteça, obviamente, voltamos novamente ao financiamento. O financiamento tem que haver uma inversão no financiamento, naquele que é a dotação do financiamento para a promoção da saúde. Hoje, essa dimensão, o Sr. Bastonário já o disse e é verdade, a dotação orçamental para esta área é diminuta, como é diminuto aquilo que são a aposta clara na saúde pública, nas diferentes áreas, quer da central, da regional e na local, quer na dotação dos profissionais desta área, na aposta clara do diagnóstico precoce, dos rastreios. É óbvio, isto implica uma alteração e nesse aspecto é isso que nós iremos fazer. Agora, não interessa falarmos ou criarmos a ilusão de que estamos todos a falar da mesma coisa. Não estamos. E é errado pensar-se, é errado e é intencionalmente estar aqui a dizer, e o CDS a dizer, e o PSD a dizer que não tem ideologia. Os seus projetos de lei são claramente ideológicos. E, portanto, o PCP assume a sua ideologia e assume claramente ao que vem, é aquilo que apresenta. E dizemos que iremos, neste processo de especialidade, que está a decorrer, bater-nos para que estas ideias aconteçam, porque não contem connosco, não vão contar com o PCP para que continue esta relação. Não temos medo das palavras, de promiscuidade, de transferência de cuidados do Serviço Nacional de Saúde para as entidades privadas e sociais. Não contam connosco, porque de facto hoje em dia uma grande fatia do orçamento do Estado do Serviço Nacional de Saúde vai para pagar entidades privadas e sociais. E é dinheiro que faz falta ao Serviço Nacional de Saúde e tem que ser o Serviço Nacional de Saúde a fazê-lo. Permita-me só, porque não concluí. Por favor, porque está claro. Mas eu concluo, mas queria referir aqui uma dimensão, porque para o PCP, falamos dos utentes, para o PCP, os utentes e a centralidade dos utentes é central e das pessoas é fundamental. Mas, mais uma vez, temos que o ver naquilo que são os obstáculos que os utentes hoje têm no acesso, já falamos das taxas moderadoras, mas também nas condições de vida em que eles têm. E a política de saúde não pode ser desligada de outras políticas, nomeadamente económicas, salariais, habitacionais, de transporte, que têm impacto muito grande. Aliás, a Associação respira disso muito bem. Hoje tratamos muito bem as pneumonias, mas depois as pessoas vão para casa
casas que não têm condições, que não têm aquecimento, porque as pessoas não é que não queiram aquecer as suas casas, não têm condições económicas para aquecer as casas, é disto que estamos a falar. Carlos, portanto, enquanto que nós não tivermos políticas globais, nós provavelmente não teremos aquilo que é verdadeiramente a aposta na centralidade das pessoas e na centralidade da saúde pública. Agradeço imenso a intervenção de todos. Obviamente o debate, como seria já expectável, descarrila no tempo, porque isto é como as cerejas também e o tema é altamente pertinente. Eu, muito rapidamente, e antes de passar a palavra ao professor José Fragata para as conclusões também deste debate, e professor, acho que tem aqui um manancial incrível, uma riqueza. Eu quase, é melhor nem nos metermos nisto, não é, professor? Queria só perguntar muito rapidamente se alguém da assistência quer dar um contributo. Já meti aqui numa alhada. Portanto, eu só pedia, por favor, para serem concisos e se identificarem, por favor, e darem um contributo, porque no fundo não queria que voltássemos a acender o debate na sua origem. Por favor. Ok, muito obrigado. Meu nome é Vasco Mendes, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Eu queria apenas reiterar que hoje foi amplamente repetida a palavra consenso e consenso, mas muitos dos cidadãos aqui presentes e nas suas instituições ou nas suas iniciativas próprias acabaram por fazer chegar propostas à Lei de Bases de Saúde naquilo que foi o processo mais participativo e democrático dos últimos tempos, pelo menos que tenho memória, por muito breve que seja a minha existência. No entanto, estamos a partir de um ponto de partida muito fragmentado e um ponto de partida que nós consideramos que deveria ser aquilo que é o último dos debates nesta matéria. E, portanto, apelamos a que para o bem comum se tenha a capacidade e o sentido da oportunidade de colocar as diferenças de parte e fazer destacar aquilo que é transversal e consensual entre os partidos para que se possa iniciar este debate. A minha pergunta seria quais são objetivamente esses pontos de partida e que destacam que acabam por ser comuns a todas as bancadas. Nisso, senão isso começávamos o debate todo outra vez, mas agradeço imenso a sua mensagem então que de seja consenso, para outro debate. No fundo voltávamos ao início do debate. Aqui à frente, por favor. Obrigado. Eu pedia que se identificasse e, por favor, não me provoque muito mais o painel. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria só fazer uma reparo. Eu estou aqui na representação de uma associação de qualidade de vida, que no fundo está indiretamente ligado com a saúde, que é a APQV. O que eu queria dizer só, e é muito sucinto e rápido, o que eu assisti aqui durante este bocado, com todo respeito aos seus deputados, tirando a consensualidade do deputado do CDS, o que eu vi foi o que costumo ver na televisão desde que tenho consciência política, é atirar uns para os outros as responsabilidades. O partido que está atira para o partido anterior, o partido anterior atira para o anterior. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Acho que por bem do país... Muito obrigado. Fica esse apelo para a discussão na especialidade. Acho que pelo bem do país, vocês têm que se entender e têm que arranjar uma situação consensual, sim, consensual, como disse o seu deputado do CDS. Não tem que estar preocupados em quem fez o que fez ou deixou de ficar. Tem que se arranjar uma solução para o futuro que seja de acordo para todos, de boa evolução da saúde, de bons resultados, deixar os privados e a parte estatal. Isso são quintinhas, são assuntos que não interessam a ninguém. O que interessa aos portugueses que têm dificuldades de saúde é ter um sistema de saúde que os ajude e que os apoie. Portanto, o que eu assisti aqui e vi pelas expressões faciais dos seus deputados é o que assisto no canal AR e desgosto-me um bocado. Peço desculpa. Muito obrigada. Quem é que tinha pedido mais para intervir, por favor? Ora, era ali, não se importa, naquela ponta. E eu acho que era a última pessoa, não sei se me... Quem é que queria mais intervir? Muito bem. Pronto. Obrigada. Eu sou a Cisete Saraiva e sou presidente de uma associação de doentes. Realmente foi pedida uma revisão da lei de bases, que foi feita com honestidade, transparência e que, neste momento, as associações de doentes se envolveram todas com essa base. Eu vejo que quer o CDS, quer o PSD, disseram que até concordam com a proposta da doutora Maria de Belém. Mas aquilo que a gente se apercebe que houve é que há uma guerra enorme de cores políticas que passam o tempo a discutir e a dizer mal
do A, do B e do C, e eu é que sou bom e o teu não presta, e é isto que nós assistimos diariamente na televisão, isto é muito mau, porque não é para isto que os cidadãos que aqui estão e doentes que votaram nos senhores deputados, que hoje podem estar sentados na Assembleia, mas estão lá é para nos defender. Não é para andarem a dizer mal uns dos outros e não resolverem a questão dos portugueses e dos cidadãos. Se há uma proposta que consideram que é boa, então trabalhamos sobre essa. Deixem-se de guerras, porque senão vamos levar o tempo todo e isto não vai levar a lado nenhum. E não se consegue lei de bases nenhuma, porque as pessoas levam o tempo a discutir e a dizer mal uns dos outros. E neste momento estão a desmobilizar as pessoas com esta discussão. Muito obrigada. Na segunda fila, por favor. Na segunda fila, e acho que o Sr. ali no meio seria o último, se não se importa, para fecharmos. Muito bom. Sr. por favor. Muito boa tarde. José Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos. É muito rápido. Eu estive a tentar fazer uma contagem mental do número de vezes que usaram a palavra consenso. Parei aos 47. E a minha pergunta é, se em vez de a vossa base for procurarem um consenso, que é um conjunto de ideias dos quais partilham na totalidade, deixem que vos poupe trabalho, não vão conseguir. Se não querem substituir isso por compromisso, procurem um compromisso que é, estamos de acordo com algumas coisas, estamos em desacordo em relação a outras, mas admitimos assumir essas propostas dos outros. Muito obrigada. Finalmente tínhamos ali uma última intervenção, a meio, do meu lado esquerdo, por favor, a meio. E seria a última intervenção. Não, é ali atrás? Acho que era a última. Tinha pedido para intervir, doutor. Então será a penúltima. Eu só vos peço para serem concisos. Ora, Luís Vidal, como paciente do Serviço Nacional de Saúde, eu gostava de aproveitar para perguntar a todos os presentes: será que eu tenho... Doutor, não pergunte, contribua. Não pergunte, será que eu tenho direito a escolher o meu médico ou não? Será que alguma vez eu posso pensar que poderei um dia escolher o meu médico? Tenho direito a isso? Ou sou obrigado a escolher entre uma lista que me dão? Provavelmente neste momento será mais alargada. Se a situação continuar, não sei se daqui a uns anos acontecerá como noutros países, onde terei só alguns para escolher. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutor, na segunda fila, então seria assim o último da assistência a intervir. Muito obrigada. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu sou médico, trabalho há 40 anos no Serviço Nacional de Saúde, tenho muita honra nisso, mas trabalho num serviço que é concorrencial. Eu peço desculpa, nós conhecemos, mas... Pronto, Alfredo Loureiro, sou nefrologista, trabalho no Instituto Português de Oncologia, sou diretor de serviço, ou fui diretor de serviço de nefrologia do IPO, trabalho com pessoas muito doentes e que tive sempre muita honra em trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, mas há uma coisa que as pessoas não podem deixar de ver. Como é que uma sociedade que não é socializada se vai socializar ao ponto de só ter serviços estatais de saúde? Como é que isto funciona? Socialmente funciona. Porque é que não pode haver o Estado se organizar, ter um ótimo Serviço Nacional de Saúde e deixar que outros tenham outro Serviço de Saúde. Como sabem, 40% dos portugueses, eu não sou desses 40% e ainda pago a DSE. Ou seja, eu quero retirar dinheiro, que o Estado dê dinheiro para os doentes que não conseguem ter capacidade económica para suportar muitos tratamentos que não são necessariamente muito caros, mas que encarecem pelo número de tratamentos que são feitos, encarecem todo o serviço. Eu se puser a tirar tumores benignos em todo o lado e fazer apendicites e fazer cirurgias, pequenas cirurgias ou grandes cirurgias ou médias cirurgias, para todos, eu afogo o Serviço Nacional de Saúde. Quem está a defender que o Serviço Nacional de Saúde, único e exclusivo, porque não vai haver outro, porque não tem massa crítica de doentes, não há privados, os consultórios médicos, como o meu, deixaram de existir. Se as pessoas que defendem que este serviço é único, é uma questão puramente ideológica.
E não há maneira. A única coisa que eu quero perguntar é à representante do Partido Socialista. Eu trabalhei muitas vezes com a doutora... Doutor, não me levante o debate outra vez. Mas não é perguntar o que é que o Partido Socialista vai fazer. Ou vai para um lado, ou vai para o outro, porque senão tenho aqui, há uma maioria de onde. Obrigada, muito obrigada. Não, muito obrigada pelo contributo, e o contributo de todos seria ótimo termos tempo para ouvir muito mais. Eu queria agradecer a todos. Eu vou pedir autorização. Sr. Reitor, professor Eurico Castro Alves, posso dar mais 1 minuto para fecho? Permitem-nos? Professor José Fragata tem mais 4 minutos de tolerância do seu tempo para as conclusões. Peço desculpa, professor, mas isto é muito empolgante, este tema é muito pertinente. Mas, Ferreira, começamos por aí e 1 minuto, impertrivelmente, por favor. Já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Sim, também vai passar. Mas desta vez será a Isabel a fechar o debate, neste caso. Muito bem, impertrivelmente 1 minuto. Impertrivelmente e sem repetirmos a palavra consenso, neste caso, impertrivelmente. Sobre esta última intervenção, peço desculpa, mas há de dizer-me qual é o projeto de lei que diz aquilo que disse. Qual é o número, enfim, onde é que está a ser discutido. Porque não conheço. Desconheço esse projeto de lei que nacionaliza todo o sistema de saúde em Portugal. Não conheço. Deve estar noutra comissão, provavelmente. Sobre a questão dos consensos, voltava à minha intervenção inicial. Sim. O consenso não é um valor em si mesmo, nem é um objetivo em si mesmo. E, portanto, diferença de opinião, eu acho que até é de salutar, quer dizer, convém... Diversidade democrática. Se calhar, exatamente, acho que não vale a pena irmos aqui ao princípio daquilo que é a democracia parlamentar, mas consensos existirá quando houver convergência de opinião. Quando houver convergência de opinião nos assuntos onde não existir, haverá correlação de forças e haverá votação, como acontece em todos os projetos na Assembleia da República. Foi claríssima a sua intervenção, Moisés. Obrigada. Carla Cruz, 1 minuto, por favor. Serei mesmo muito breve. Agradecer a todas as intervenções, não teremos tempo para responder a todos, mas eu queria clarificar. Aliás, só quem não quis ouvir aquilo que disse é que tem uma intervenção em que diz que há projetos que estão em discussão na Assembleia da República que põem o fim às entidades privadas e às entidades sociais. De facto, é só quem não quis ouvir e também não conhece aqueles que são os projetos que estão em discussão. E, portanto, é muito claro para o PCP. O setor privado pode e deve continuar, é assim. Aliás, compreende até a Constituição da República Portuguesa, em que diz que na economia, é uma economia mista, em que há... os meios de produção da detenção é público, é privado e é social. E se há projeto que cumpre integralmente a Constituição da República Portuguesa é o projeto do PCP. Relativamente à questão dos consensos, a questão dos consensos não é só por questões bonitas de dizer que é consenso, é para que é que nós queremos um consenso? O que é que nós queremos para os doentes, o que é que nós queremos para o país? E essa é que é a natureza, e é isso, e também é falso, volto a dizer, que só haja ideologia por parte do PCP. O CDS e o PSD têm muita ideologia, disseram-na aqui, está vertido nos seus projetos de lei. Ricardo Batista Leite. Consenso e ideologia, 1 minuto, para fecharmos, por favor. Bom, eu quero, com humildade, agradecer o puxão de orelhas que nós levamos aqui de algumas associações. Muito pertinente, concorda? E eu trabalhei, permitam-me esta nota pessoal, trabalhei no Amadora Sintra, muitas vezes a ver doentes em condições inaceitáveis, nos Covões, na antiga urgência, no Hospital Legas Muniz. E ao longo desse percurso, vi profissionais a trabalharem em condições não aceitáveis. E ao longo dos anos, essa degradação tem vindo a acentuar. E estes últimos anos temos visto, de facto, problemas graves de acesso. E isso revolta num debate em que se recusa a ver a realidade. E por isso, muitas vezes nós nos exaltamos porque temos dificuldades, aqueles que de facto acreditam, e eu acredito na bondade de todos os que estão nesta mesa, mas cada um vê a realidade do seu prisma e da realidade que teve a experiência também de passar.
E trabalhando diariamente com colegas e com doentes, de facto vê-se as dificuldades que passam. A lei de bases, de facto, não vai resolver isto. No entanto, é preciso nós termos aqui um espírito construtivo. Se nós não tivéssemos, nós não teríamos apresentado um projeto também na sequência da proposta do Governo, apesar de considerarmos que as condições em que o apresentaram no ano eleitoral não é propício para este tipo de diálogo, como se vê. Portanto, aquilo que o PSD diz, apesar das notícias desta manhã que diz que o PS, Bloco e PCP estão a negociar entre si, é dizer que o PSD tem uma proposta à mesa. Penso que o CDS também irá, pelo espírito daquilo que o Pedro Mota Soares aqui disse, também está com o mesmo espírito. A disponibilidade é absoluta, mas é preciso também definirmos quais são os nossos limites. Eu creio que há questões que são claras, que há margem para verdadeiro consenso quando falamos na saúde pública. Agora, não há consenso, por exemplo, nós entendemos que quando falamos dos cuidadores informais devem ser inseridos numa lei de bases porque são, aliás, à luz daquilo que a proposta da Maria de Belém definia, um novo nível de cuidados que temos que reconhecer num contexto de envelhecimento demográfico. É um desafio efetivo que o país vai ter que confrontar. Contamos ou não contamos com eles? Quando falamos nas parcerias entre as várias iniciativas, no setor social, o que é que nós vamos dizer às 8.000 prestadores de camas de cuidados continuados? Que o serviço das misericórdias, dos privados, são temporários? São subletivos? Que a qualquer momento podem acabar porque o Estado vai construir essas camas? Ou assumimos que é uma parceria real de construção, como nós entendemos? E são estas questões fundamentais que têm que ficar versadas numa versão final. E, portanto, nós estamos disponíveis para esse diálogo, porque acreditamos que é preciso fazê-lo tal como um modelo de financiamento que inclua a questão dos resultados em saúde e da humanização dos cuidados, porque só assim é que nos vamos ser capazes de reduzir a carga da doença e orientar o sistema da saúde, que é hoje um sistema da doença, para, de facto, promover a saúde no nosso país. E, portanto, Nelson Mandela dizia que tudo parece impossível até que esteja feito. Ficamos com essa nota de esperança. Obrigado. Bem, muito obrigado. E eu queria começar por pedir desculpa a este senhor que se sentiu ofendido por ver os políticos a atacarem-se uns aos outros e a dizerem mal uns dos outros. Eu quero lhe pedir desculpa, porque eu não vim aqui para dizer mal de ninguém. E se disse mal de alguém, eu próprio não me apercebi, mas eu vim cá fazer o contrário. Eu até vim cá preocupado em poder elogiar pessoas que não são do meu partido. Eu posso elogiar o professor Germano de Sousa, de quem gosto imenso, e queria felicitá-lo também pela organização desta conferência. Elogiei a doutora Maria de Belém, quer por produzir o diploma, que neste momento serviu de base ao diploma do CDS, quer pelo trabalho que fiz com ela na Lei de Bases da Economia Social. Porque eu acho que verdadeiramente, e aí é a única nota em que eu diverjo, eu acho que verdadeiramente o consenso é muito importante. E vou-lhe explicar porquê. O tema deste painel que nós estamos aqui hoje a discutir, este aqui que junta as pessoas à volta da mesa, chama-se o consenso indispensável. E eu acho que o consenso hoje é mesmo indispensável. E vou-lhe dizer melhor do que em palavras minhas. Vou-lhe dizer com as palavras do Sr. Presidente da República, que falou de manhã aqui deste palanque, desta cátedra. Se nós não conseguimos ter um consenso na lei de bases agora, daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 4 anos, vamos estar todos de novo reunidos a discutir esta matéria de novo. E eu preferia, muito sinceramente, mesmo que isso seja mais trabalhoso, mesmo que isso seja mais difícil, mesmo que isso implique maior negociação, mesmo que isso implique mais tempo para ouvirmos mais entidades, eu preferia, de facto, que o consenso indispensável fosse encontrado agora e que conseguíssemos ter uma lei de bases equilibrada e que servisse os portugueses. Obrigada. Joana Lima. Não, eu peço, agora sou eu que lhe peço imensa desculpa. Não, peço-lhe imensa desculpa, a palavra está agora no painel. Joana Lima, por favor, as suas conclusões, 1 minuto, por favor, antes de pedir a Isabel Saraiva para concluir. Também agradeço os contributos da plateia para este debate, acho que são importantíssimos também. Dizer-vos que acreditamos que esta proposta, a nossa proposta, não resolverá de uma só vez todos os principais problemas da saúde em Portugal, mas contempla uma visão equilibrada a médio e longo prazo, em respostas às expectativas dos doentes em primeiro lugar, mas igualmente aos profissionais e às organizações da saúde, sem querer esquecer naturalmente a sociedade e a comunidade em que esta se inserem. Estou certa que no seio da atual legislatura será possível, e já aqui foram ditas muitas coisas no sentido de encontrarmos, não vou utilizar a palavra consenso, os equilíbrios necessários e as convergências para podermos dar resposta a este novo desafio que está em cima da mesa, que é a nova Lei de Bases de Saúde. Como sabem, o Partido Socialista defende um modelo com base pública, centrada num SNS com cooperação, regulada também com os restantes setores,
em conformidade com a Constituição. Esta é uma posição do Partido Socialista, que vai com certeza conversar com os outros partidos e com os outros grupos parlamentares. Iremos depois, com certeza, todos juntos, fazer uma lei que sirva os interesses dos cidadãos. Isto é o que é importante. O Serviço Nacional de Saúde está em primeiro lugar. Para nós é fundamental que se defenda um Serviço Nacional de Saúde forte, capaz de dar resposta aos cidadãos, todos por igual, a todos por igual, repito. Muito obrigada a todos. Isabel Saraiva, mais esperançosa no final do que no início do debate? Isto não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Eu gostava de vos propor um rapidíssimo exercício. Imaginem um cidadão ou uma cidadã entre os 60 e os 70 anos que mora no interior norte do país. Imaginem um dia de inverno, novembro, dezembro, janeiro. Esse cidadão levanta-se às 5 da manhã, faz uma estrada municipal de 50 km para chegar ao itinerário principal, a uma autoestrada, onde fará mais cerca de 100, 150 km para ir a um hospital onde lhe farão o seu exame, o seu diagnóstico, o seu tratamento. Esse cidadão sabe, por acaso, que no final dessa estrada municipal, um bocadinho mais à frente, há uma clínica que faz esse exame, esse diagnóstico, que pode tratar dele, mas não pode lá ir. Por esses doentes, e são muitos, é que nós achamos que uma lei de bases da saúde tem que promover uma articulação e uma cooperação entre o setor público, privado e social. Tem que concentrar esforços, tem que promover um acesso atempado e, sobretudo, tem que pensar como é importante ter prestações públicas de saúde. É isso que nós queremos de um Serviço Nacional de Saúde e de uma lei de bases da saúde. Dito isto, eu gostava só de fazer um pequeno comentário às mágoas dos meus colegas das associações de doentes sobre a vivacidade do debate político. É a vida, é imperfeita, mas é a que há e é a que podemos ter. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Obrigada pelo seu arranque, obrigada por a mensagem final. O tema era efetivamente o consenso indispensável. No final deste debate, permitam-me que lhe acrescente o compromisso indispensável. Já percebemos que ainda há muita coisa que os separa, mais se calhar até do que os une. O tempo para o diálogo nesta altura já é pouco, mas ele é imperativo. Na expectativa nos mantemos, Srs. Deputados, com o contributo da sociedade civil também, de todas as ordens, sociedades científicas e obviamente com a Associação de Doentes, com os docentes, com todos nós que aqui estivemos hoje e com a comunicação social, que também obviamente quer ser parte integrante deste diálogo e contribuir para o esclarecimento e não para a desinformação. Do meu lado, muito obrigada pelo convite, resta-me desejar-vos, dentro da expectativa que nos mantemos de um debate e com soluções salutares e eficazes, continuação de um bom trabalho e que cheguemos a bom porto. Muito obrigada, boa tarde. E agora sim, professor José Fragado. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas excelentes intervenções. Pedimos agora que regressem aos vossos lugares.